Som teste 1, 2, 3. Testando áudio 1, 2, 3. Som teste. Testando áudio. Som teste. Som teste. Testando áudio. Som teste. Som teste. Testando áudio. Som teste 1, 2, 3, cabine de som, sala 6, dia 21 de maio de 2013, operadora Heloísa.
Não, eu acho que vamos passar. Quais são os números deles? 6, 16 e 20. E esse 22, 22 foi alterado aí. 16 6. e 6. 5 também. 5 também. Tá bom. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Bom dia a todos os senadores e senadoras. Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores e senhoras senadoras a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior e da ata da primeira reunião de 2013 da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2016. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunicado da Presidência. Comunico o recebimento dos seguintes documentos que estão à disposição dos senhores senadores para consulta na Secretaria da Comissão. O Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, Controle Externo Integrado, encaminhado pelo TCU, que é um livro. Um convite para a 57ª edição do painel Telebrasil, o principal encontro de lideranças de telecomunicações do mercado brasileiro. O evento acontece no dia 21, 22 de maio de 2013, no Unique Palace, em Brasília. A leitura dos avisos em conformidade ao ato número 2 de 2009 da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, informo que todos os avisos estão relacionados na pauta desta reunião. Conforme a análise prévia, os seguintes avisos estão à disposição dos senadores membros para a consulta na Secretaria da Comissão por 7 dias. Após esse prazo, se não houver manifestação, os avisos serão arquivados. Aviso do TCU número 569, do dia 8 de maio de 2013, que cuida do relatório de acompanhamento e realização na Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos de concessão de empréstimos ao governo do Estado do Paraná
e ao município de Curitiba, relacionados às obras de mobilidade urbana para a Copa 2014. O acórdão se limita a determinar a unidade regional do TCU que dê continuidade ao acompanhamento dos contratos de financiamentos da Caixa Econômica Federal enquadrados no inciso 7º do artigo 2º do ato 02/2009 da CMA. Aviso do TCU número 326, de 27 de maio de 2013. Cuida do acompanhamento da operação de crédito relativa às obras de construção da Arena Amazônia, formalizada entre o BNDES e o Estado do Amazonas, e que se insere no esforço para a realização da Copa 2014, o acórdão se limita a determinar que a unidade regional competente do TCU dê sequência ao acompanhamento das ações do BNDES para o mencionado financiamento, enquadrados no inciso 7º do artigo 2º do ato 02 de 2009 da CMA. Aviso número 586, de 8 de maio de 2013, cuida de representação do Ministério Público junto ao TCU relativo a possíveis irregularidades relativas aos projetos de construção, reforma ou ampliação do estádio de futebol para a Copa do Mundo 2014, no que se refere à inobservância do percentual mínimo de capacidade total de espaços e assentos destinado a pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. O aviso se limita a determinar ao BNDES que, doravante, exija a apresentação de parecer elaborado pela entidade supervisora da execução das obras, atestando que os serviços foram e vêm sendo realizados de acordo com a legislação aplicável às pessoas portadoras de necessidades especiais, enquadrado no inciso 5º do artigo 2º do ato número 2/2009 da CMA. Aviso do TCU número 549, de 8 de maio de 2013. Cuida de auditoria realizada na Companhia Docas do Ceará, tendo por objetivo a obra de construção do terminal marítimo de passageiros de Fortaleza. A ação que se insere no esforço para a realização da Copa do Mundo 2014. O acórdão determina que a companhia encaminhe alguns documentos e faz algumas modificações, entre elas, e que informe que foram verificados atrasos na realização de serviços e que inspira atenção quanto ao ritmo dos trabalhos, enquadrados no inciso 5º do artigo 2º do ato 02/2009 da CMA. Aviso do TCU número 532, de 8 de maio de 2013. Cuida de auditoria realizada na Infraero, tendo por objetivo as obras de ampliação e modernização dos TPS-1 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, ação que se insere no esforço para a realização da Copa 2014. O aviso se limita a notificar à Infraero que alguns serviços contratados estão em execução atrasada e que inspira a atenção quanto ao ritmo dos trabalhos para que o TPS-1 esteja disponível quando da realização da Copa 2014, enquadrado no inciso 5º do artigo 2º do ato 02/2009 da CMA. Aviso número 540, de 8 de maio de 2013, que cuida de acompanhamento da concessão de crédito relativa à demolição e à reconstrução do estádio Otávio Mangabeira, em Salvador, na Bahia. O acórdão se limita a determinar a unidade regional do TCU que dê continuidade ao acompanhamento do contrato de financiamento enquadrado no inciso 7º do artigo 2º do ato 02/2009 da CMA. Aviso do TCU número 561, de 8 de maio de 2013, cuida do acompanhamento e realização na Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos de concessão de empréstimos à Prefeitura de Belo Horizonte relacionados às obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. O acordo se limita a determinar à Caixa Econômica Federal que proceda à análise de alguns contratos enquadrados no inciso 5º do artigo 2º
do ato número 2/2009 CMA. Antes de passarmos, então, a nossa pauta, eu gostaria de passar a palavra ao senador Arcílio Gás para que faça sua fala sobre projetos de lei solicitado a essa presidência. Com a palavra, o senador Arcílio Gás. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Nesse momento que o Brasil discute as obras de infraestrutura principalmente com relação à Copa do Mundo que se avizinha, as Copas da Confederação e também com relação às obras de infraestrutura para dar vazão ao crescimento do Brasil, principalmente na questão do aumento da produção agrícola brasileira, nós acompanhamos e estamos vendo várias obras de infraestrutura, senhor presidente, paralisadas por questões de licença ambiental. Obras que foram iniciadas, tiveram seu início e paralisaram em função de problemas ambientais. E eu entendo que uma obra iniciada, ela não deve ser paralisada. Se tem problemas ambientais, que se faça a compensação, mas não a paralisação de uma obra que no passado teve a sua autorização, iniciando uma obra. Isso causa um prejuízo muito grande para os cofres públicos e também um transtorno para toda a população. Então, nesse caminho, eu apresentei um projeto de lei, número 99, de 2013, e uma proposta, a emenda da Constituição, a PEC 65, 2012, para assegurar a continuidade de obras públicas após a concessão de licença ambiental. As duas proposições estão na Comissão de Constituição e Justiça e devem passar aqui na nossa comissão, por isso eu faço questão de colocar a importância desses dois projetos. Apresentei uma PEC e um projeto de lei sobre o mesmo tema, justamente para fechar o cerco sobre uma das questões que mais tem motivado o atraso de obras de infraestrutura no Brasil e gerado prejuízo para os cofres públicos, que é a paralisação de obras durante seu andamento para o equacionamento de questões ambientais. Duas obras que melhor exemplificam esse entrave ao desenvolvimento do país são a restauração da BR-319, que liga a capital do meu estado de Rondônia, Porto Velho, a Manaus, no Amazonas, e a duplicação da BR-116, num trecho de 19 quilômetros, situado na Serra do Cafezal, onde essa BR é chamada de rodovia Regis Bittencourt, a mais importante via de ligação dos estados do Paraná e estado de São Paulo. Não obstante a ser a mais importante ligação rodoviária entre o sudoeste e o sul do Brasil, a duplicação desse trecho foi interrompida na década de 90, durante as obras, por conta de supostos impactos ambientais. Em função disso, um trecho de 19 quilômetros da Serra do Cafezal ficou em pista simples e se tornou o trecho rodoviário com maior índice de acidentes com mortes em todo o país, prejudicando também a economia do Brasil. Em janeiro desse ano, a licença ambiental, principal entrave para a obra de duplicação da Serra do Cafezal, foi liberada pelo IBAMA e publicada no Diário Oficial da União. Nossa expectativa é que agora, 17 anos depois, 17 anos após a duplicação restante da rodovia, a duplicação desse trecho da Serra do Cafezal seja iniciada o mais breve possível. Outro caso emblemático de obra paralisada no meio por conta de questões ambientais é a restauração da BR-319, ligando Porto Velho a Manaus. Essa BR foi construída na década de 70, dentro do contexto de colonização da Amazônia. Inaugurada em 73, essa rodovia é hoje o único canal de ligação entre Manaus com o resto do país, até ser abandonada nos anos 90. Apesar de estar praticamente intransitável, a rodovia existe e virou estrada de turismo e lazer para muitos aventureiros, jipeiros, motociclistas que se aventuram pelos seus quase 900 quilômetros. Mesmo em péssimas condições, ela é usada por equipes de manutenção das torres de telecomunicação ao longo da rodovia e do sistema de proteção da Amazônia. A 319
está posicionada estrategicamente entre duas capitais e não pode ser apenas uma estrada turística e uma trilha para aventureiros. Ela tem que servir como elo de ligação terrestre entre a população da Amazônia e como modal rodoviário para escoamento da produção dos estados da região norte, com a exportação desses produtos via o Caribe e Atlântico, estabelecendo assim um novo eixo de exportação e desenvolvimento. O primeiro projeto de reconstrução da BR-319 começou a ser elaborado em 2003, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o governo federal anunciou a recuperação da rodovia. As obras começaram em 21 de novembro de 2008, com duas frentes de trabalho, partindo dos extremos da rodovia sob a responsabilidade do Exército Brasileiro. Um trecho de 204 quilômetros na ponta de Manaus, no Amazonas, e outro de 208 quilômetros de Porto Velho, indo com direção a Humaitá. Saindo de Porto Velho, esse trecho foi inaugurado pela presidenta Dilma no dia 24 de março de 2010, quando ela ainda era ministra-chefe da Casa Civil. Na ocasião, a então ministra Dilma prometeu aos rondonienses e amazônidas que eles poderiam ir de automóvel assistir os Jogos da Copa do Mundo em 2014 na cidade de Manaus, Amazonas, na Arena da Amazônia, pois a obra estava no PAC 2. Ainda temos esperança que isso possa ocorrer, mas vejo que a cada dia fica mais difícil, pois já estamos em 2013 e ainda não iniciou a obra de Humaitá até Manaus. Isso porque a recuperação do trecho intermediário da BR-319, chamado popularmente de meião da rodovia, foi embargado pelo IBAMA em 2009. Isso aconteceu mesmo com o projeto em restauração possuindo estudo de impacto ambiental, o EIA, executado de forma competente pela Universidade Federal do Amazonas. A avaliação positiva desse estudo de impacto ambiental pelo IBAMA permitiria a emissão das licenças ambientais para a realização das obras, mesmo tratando-se apenas da restauração de uma rodovia já existente. No entanto, o IBAMA enxergou inconsistência no estudo e embargou a obra. Depois disso, solicitou um estudo mais completo a ser realizado durante o período de 1 ano, para avaliar o comportamento da fauna e flora e o ciclo das águas durante as épocas de chuva e de estiagem. Aspectos, inclusive, que já constavam do estudo que foi realizado pela UFAM. Esse novo estudo já foi licitado pelo DENIT. Está sendo realizado e deve ser concluído, veja bem, até o dia 5 de março de 2014, abrindo a possibilidade para que a restauração possa ser retomada nesse mesmo ano. Ou seja, houve uma paralisação, ou foi dada ordem de serviço, iniciou a obra, foi feita a paralisação e esse novo estudo deverá ser concluído em março de 2014. Por conta desse impasse ambiental, a presidenta Dilma cancelou no ano passado o repasse no valor de 90 milhões que estavam previstos no Orçamento da União para as obras da rodovia. Esses recursos poderiam ser utilizados nas obras de manutenção, que já poderiam tornar a rodovia transitável. Quem perdeu com isso foi o povo da Amazônia, os produtores e exportadores que dessa forma ficam reféns de sistema de escoamento de transporte por vias aéreas e fluvial. Principalmente o estado de Rondônia, senhor presidente, que tem uma produção agrícola forte, que atende a população de Manaus, que não tem uma produção agrícola. A produção de Manaus ela é exclusiva na Zona Franca, né, a área industrial. Então, o Rondônia perde muito com a falta dessa BR. Atualmente, o IBAMA flexibilizou a assinatura de um termo de compromisso do DENIT com o órgão estadual ambiental amazonense, o IPAM, para tornar a rodovia transitável. Porém, o IPAM tem que pegar uma anuência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Centro Estadual de Unidades de Conservação. Isso é necessário, pois a BR-319 atravessa unidades de conservação federal e estaduais, o que torna as obras de manutenção ou restauração ainda mais complicadas. Embora a licitação da manutenção do trecho de 405 quilômetros do meião da rodovia
já esteja homologado e aguardando a autorização dos órgãos citados para a assinatura dos contratos. Ô presidente, Rondônia está no eixo estratégico de expansão agropecuária do país. Com Porto Velho tornando-se um polo intermodal, importante para a exportação dos produtos agroindustriais produzidos nas regiões Centro-Oeste e Norte, mas para que esse novo eixo estratégico para o desenvolvimento do país se viabilize, são necessários a execução de projetos importantes, como principalmente a restauração e a reconstrução da BR-319, a ferrovia Centro-Oeste até Vilhena e depois chegando a Porto Velho, com suas extensões a Rio Branco, a hidrovia do Madeira, com a construção das reclusas das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, e o gasoduto Urucu-Porto Velho, bem como de outras obras de infraestrutura e logística que já estão em andamento e previstas. Ou seja, senhor presidente, eu trago esse tema aqui para a nossa comissão, porque esses projetos vão vir para nós debatermos aqui na comissão, e eu entendo que nós precisamos avançar. Imaginemos nós, há uma comparação clara entre as obras de infraestrutura do Brasil e da China, por exemplo. Imaginemos se a China iria parar uma obra importante de rodovia ou ferrovia por alguma questão ambiental, depois de dada a autorização. Eu entendo que o Brasil perde muito com isso. Se nós temos uma autorização dada para uma obra e depois aparece uma questão ambiental, nós temos que fazer a compensação ambiental, mas jamais paralisar uma obra que é de importância nacional, como é a BR-319, como é essa ligação de São Paulo a Curitiba, a duplicação, uma rodovia que já existe. Não é uma rodovia nova, é uma rodovia que já existe há muito tempo e é só a duplicação. Portanto, eu trago esse tema para que a gente aguarde. Primeiro, que esperamos que aprove na CCJ essa PEC e esse projeto de lei para que a gente possa debater esse assunto aqui na nossa comissão. Era essa a minha colocação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Nassir Gurgás. Eu consulto os senhores senadores se querem fazer uso da palavra para qualquer comunicado, uma vez que ainda nós não abrimos a nossa pauta de votação. Então, fica livre a palavra. Senadora Thaídes, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, senadores, a todos aqui presentes. Senador Nassir, o tema que Vossa Excelência trouxe agora pela manhã a respeito de obras inacabadas neste país, eu que sou da iniciativa privada, como nosso digníssimo presidente, quando eu cheguei nessa casa em 2011, uma das minhas preocupações são as obras inacabadas. Às vezes, eu cheguei a imaginar qual seria o volume de dinheiro aplicado nestas obras inacabadas. Porque andando pelos estados onde a gente tem negócio, às vezes voando mais baixo um pouco, ou pelas estradas, a gente percebe pontes, estradas paralisadas, prédios paralisados. E, na época, presidente, eu apresentei aqui um projeto de lei criando uma carteira de obras inacabadas, para que esse Congresso, então, para que nós poderíamos ter estas informações. Então, esta preocupação com as obras inacabadas no país, para mim, é uma das maiores preocupações. E eu gostaria, presidente, eu acabei de ter informação aqui da nossa secretaria, que nós já temos aqui 4 subcomissões, a da Copa, Belo Monte, Águas e Rio 20, Rio mais 20. Eu gostaria muito de criar aqui, nesta douta comissão, presidente, uma subcomissão só para acompanhar essas obras inacabadas neste país, que, ao meu ver, deve somar aí algo em torno de R$1 trilhão. Um prefeito, um governador começa uma obra, ele não consegue concluí-la dentro do seu mandato, começa um outro gestor, e esse outro gestor dificilmente, raramente, ele dá andamento nessa obra, porque quem iniciou foi o seu opositor. Então, esta comissão,
nós deveríamos criar uma subcomissão só para acompanhar essas obras inacabadas a nível da União, Estados e município. Eu espero que um dia a gente consiga criar essa subcomissão, presidente. É só isso. Muito obrigado, senadora Thaídes. Enquanto aguardo o quórum suficiente para deliberar algumas matérias, senador Valdir Raupp, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu estava aqui comentando com o senador Assir, além dessa questão ambiental, de que as obras acabam atrasando, muitas sendo paralisadas, tem um outro modelo agora que está complicando as nossas obras, principalmente de rodovias. As empresas comparecem, mergulham no preço, vence a concorrência e depois não aparece nem com a documentação para pegar a obra. Isso aconteceu mais uma vez no estado de Rondônia, na sexta-feira passada, dia 17. Uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, Brasil Tech Engenharia, ganhou 2 lotes da BR-425. O preço de 50 milhões é uma obra de 300 quilômetros, aproximadamente, dividida em 2 trechos. Uma única empresa ganhou os 2 trechos, e aí o prazo para a entrega dos documentos era ontem, ela não apareceu. Não compareceu, já vão chamar a segunda colocada, e ela colocou o valor 50% menor do que outras empresas colocaram. De que adianta uma empresa entrar... Eu não consigo entender por que uma empresa entra num lote de obra, ganha, vence a concorrência e depois não aparece para executar a obra. Isso aconteceu no lote 1 também da BR-364, de Vilhena a Pimenta Bueno. 3 empresas concorreram. A primeira não compareceu para assumir a obra, a segunda também não e nem a terceira. Aí estão fazendo uma nova licitação. Eu acho que tem que haver uma punição nesse caso se essa comissão aqui é de fiscalização e controle, acho que tem que haver uma punição também para essas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, está ficando muito complicado. Eu conversei esses dias com uma grande empreiteira nacional, e tem várias, eu podia citar o nome, não vou citar o nome que eu conversei, para conversar com a Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Almeida, Queiroz. As principais empresas brasileiras não estão comparecendo mais nas licitações de obras, principalmente de rodovias. Porque estão em outras obras até fora do país, porque não consegue mais tocar uma obra de rodovia no nosso país. Pode buscar, senador Ataíde, senador Assir, senador Blairo, pode fazer uma pesquisa, ver se tem alguma dessas grandes empresas tocando obra neste momento ou comparecendo em licitações de obra neste momento. Isso é muito grave. Isso é de uma gravidade, sabe, tremenda para a infraestrutura do nosso país. As principais empresas do nosso país não estão mais entrando em licitação de obras. Então, essa questão ambiental que o senador estava se referindo, senador Assir, essa BR-319 já deve fazer, quando o Alfredo assumiu, e antes dele já deveriam estar tocando também, deve fazer uns 5, 6 anos ou mais que está aguardando uma licença ambiental. 10 anos, você falou? 10 anos, né? 10 anos aguardando uma licença ambiental para restaurar, porque foi eu já fiz de carro de Rondônia a Manaus, muita gente fez isso. Cargas até 4 toneladas passavam pela BR-319 de Porto Velho a Manaus. Isso faz uns 20 anos, talvez um pouco menos, que não acontece mais isso. Então, não é a implantação de uma rodovia, é apenas a reabertura, a restauração dela, porque ela já é uma rodovia, no passado já foi implantada. O seu eixo já está desmatado, já está antropizado. Então, não é que isso vai agredir o meio ambiente. Aí tem que ter um projeto para passagem de animais por cima, por baixo, que faça o projeto, que seja uma estrada-parque, que ela corta realmente a floresta amazônica, mas não impedir que um centro como Manaus, com 400 e tantas indústrias, é um maior centro empresarial, industrial do norte do Brasil, não possa se comunicar com outros estados, como é o caso de Rondônia. De Manaus a Boa Vista, a Roraima, a rodovia passa até por dentro de uma reserva indígena. E, no entanto, está lá, foi implantada. Os índios, de vez em quando, cobram um pedágio lá por conta própria, mas a rodovia foi implantada. Por que essa 319 não pode ser? Então, eram essas as informações que eu queria passar aqui. Obrigado, senador Valdir. Eu vou pedir para a nossa secretaria fazer um estudo sobre que sugestão nós podemos dar ao Tribunal de Contas da União sobre essa questão
de quem mergulha e nem apresenta os documentos. Né? E atrasa tudo. Atrasa tudo, claro. Você tem os prazos, depois você tem que zerar o processo e começa do zero. E aí é mais 2 meses para isso, mais 3, vai o ano pela frente. Né? Então, talvez achar uma forma de declarar inidônea uma empresa dessa. Não sei se tem que criar uma legislação específica, mas tem que ser feito. Vossa Excelência tem toda a razão, eu também já vi outros casos no Brasil afora e também lá no estado do Mato Grosso também tem. As empresas dão o preço, depois percebem que não conseguem fazer a obra por aquele preço e simplesmente desistem. Quer dizer, mas já atrapalhou todo o processo, já como falei antes, já vai 1 ano aí até você regularizar e tocar esse assunto para frente. Nós vamos ter uma audiência pública daqui a uns dias aqui, na qual estará presente, foi convidado o ministro presidente do TCU, o Augusto Nardes. Então, será, né, nesta data uma oportunidade para nós questioná-lo sobre isso também, de como é que o tribunal pode nos ajudar ou ajudar o Brasil, porque isso é uma questão que está acontecendo em todos os lugares. Na questão do RDC, nós falamos outro dia na comissão lá de infraestrutura, nós temos o mesmo problema também. Além de tudo, que aqui não é defender as empreiteiras que elas queiram vender mais caro o produto, mas os preços colocados nos contratos ou exigidos pelo TCU não são condizentes com as obras que são realizadas mais no interior do Brasil. A exemplo dessa mesmo, da 319, se for uma obra realizada como deve ser feita, ela vai ser uma obra mais cara que as outras, porque está isolada no meio da floresta, não tem cascalho na região, não tem betume na região, não tem nada. Tem que buscar pedra em Porto Velho, em Porto Velho, né? Talvez depois de Porto Velho ainda. Então, é uma obra cara. A gente sabe que tem especificidades diferentes de uma região para outra região. Mas, infelizmente, para alguns técnicos do Tribunal de Contas da União, eles não percebem isso ou não queiram perceber isso e acaba atrasando as obras. Aquilo que nós sempre colocamos nas nossas reuniões, nas comissões, uma coisa é nós fazermos aqui uma lei. A outra coisa é o fiscal que vai interpretar a lei lá embaixo. Outro dia eu falei com um construtor, para vocês terem uma ideia, um construtor que pegou uma obra para fazer uma restauração no Mato Grosso do Sul. Ele já estava com todo o equipamento lá, com a usina de asfalto montada, com tudo funcionando. O fiscal do DENIT local exigiu que essa companhia colocasse um laboratório de solos que ninguém tem e nem o DENIT tem. Mas partiu da cabeça dele que deveria ter um acompanhamento mais firme da estrada e exigiu um laboratório que não é utilizado aqui no Brasil, da cabeça dele. E aí chegou ao ponto, senadores, de que a empresa entregou o contrato, falou, eu não quero, desse jeito eu não posso trabalhar. Aí, depois, houve interferências e o fiscal voltou atrás das suas exigências. Quer dizer, então, aquilo que nós falamos aqui, uma coisa é a gente fazer a lei, a outra coisa é quem interpreta a lei e quem exige na ponta de baixo. E aí as coisas se complicam e nós vemos toda essa morosidade que está acontecendo no nosso país. Só para contribuir, senhor presidente, com relação a essas empresas que mergulham no preço e não comparecem, ou que iniciam as obras e não concluem, tiram o equipamento no meio da obra, eu já pedi uma nota técnica para a consultoria, no sentido de tornar inidôneo não a empresa somente, mas o engenheiro responsável pela obra ou pela proposta. Porque, pelo CNPJ, fica fácil haver manipulação. As empresas mudam de nome, formam um consórcio e resolvem essa questão. Se nós tornarmos inidôneo para fins de contratação com obras do governo, o engenheiro responsável pela proposta ou pela obra e também o proprietário, eu entendo que teria uma eficiência maior do que apenas a empresa, porque a empresa é facilmente manipulada. E realmente para nós é uma dificuldade grande essa questão da BR-425. E saber que... Eu estava comemorando, senador Hoppe, que já tinha um vencedor da licitação da 425 e agora Vossa Excelência traz essa notícia de que a empresa que ganhou
não apresentou a documentação. Realmente, para a gente, é um problema sério e muito mais sério ainda para quem mora ali no Mamoré, em Guajará-Mirim, que essa rodovia, senhor presidente, ela iniciou a sua restauração, teve o início da sua restauração pela Delta. A Delta fez uma parte da restauração e abandonou a obra. Simplesmente abandonou e deixou a estrada mais perigosa do que estava antes do início da obra. Porque iniciou a obra, deixou ela com desvios, deixou ela sem acostamento e está causando vários acidentes para quem transita nessa região. Então, esperemos que o segundo colocado apareça e consiga se habilitar e iniciar essa obra, senhor presidente. Senhor presidente, as empresas não podem alegar preço da obra, né, quer dizer, porque no início, realmente, as planilhas estavam muito baixas. Aí o DENIT soube que não ia entrar nenhuma empresa. Ele prorrogou o prazo da licitação, realinhou os preços, os custos da obra. Tanto é que teve empresa que colocou 50% acima do que essa que ganhou. Lógico, teve outras intermediárias também, mas teve empresa que colocou num trecho, por exemplo, 100 milhões de reais. Essa ganhou com 50. Teve outras que colocaram 70. Quer dizer, essa empresa não pode alegar de maneira nenhuma tempo, porque foi prorrogado o prazo da licitação, e nem o custo da obra. Tudo estava dentro do conforme. Nesse ponto, o DENIT não tem nenhuma culpa, nenhuma, zero. A culpa é o único instrumento da empresa que ganhou, levou, né, e não vai tocar a obra. É uma coisa impressionante, como é que uma planilha pode ter uma diferença de uma empresa para outra de 20 milhões, de 50 milhões, ou a planilha do DENIT com a empresa vencedora que não apareceu porque é inexequível a obra por esse preço. 50%, 50 milhões de reais, não é um valor pequeno. A segunda colocada, uma diferença dessa que ganhou, que não compareceu, de 20 milhões de reais. Então, me desculpe aqui, mas parece mais uma maldade para com as obras do governo, ou não quero imaginar que alguém esteja querendo que as obras não aconteçam. Não é possível que isso possa estar acontecendo no país. Isso deve dar cadeia para os dois lados, né? Ou se fez a planilha tão alta, né, merece punição, ou que botou o preço tão baixo que não vai fazer a obra, né? Quer dizer, é bem complicado isso. É complicado, mas pelo que nós estamos acompanhando o resultado dos preços das licitações, para restaurar aquela BR entre Porto Velho ou da BR-364, ligação na interseção da 364 até Guajará-Mirim, é muito serviço, senhor presidente. É um serviço... e vai mudar o padrão da estrada. É uma obra que foi construída há muito tempo para um tráfego muito pequeno. Hoje o tráfego é muito grande. Há um tráfego de caminhões pesados enorme entre Porto Velho e Guajará-Mirim. Assim como a nossa 364, que, enfim, começou a restauração. Estive ontem de manhã lá na BR, fiz questão de tomar um chimarrão lá cedinho com o pessoal da estrada, senador Raul. Estavam lá o pessoal... Fiscal do General Frache agora. Estavam lá trabalhando, tem algum probleminha, mas eu já conversei com o engenheiro, não vou nem citar, porque se existia um problema, nós conversamos e está resolvido com promessa de iniciar amanhã, então não vou nem tocar no assunto. Mas são obras importantes. E a 319, então, é uma BR que ela foi inaugurada, aliás, asfaltada antes da BR-364. Não é uma cidade, não é uma estrada que vai ser aberto agora, o desmatamento, a selva para fazê-la. É uma estrada que já está antropizada, já foi feita em 1970, uma estrada antiga, como se quisesse penalizar quem mora na Amazônia para não ter estrada, não ter ligação e a nossa produção não tem escoamento, ou que será inviável plantar na Amazônia e produzir na Amazônia. Então, nós precisamos realmente achar uma solução e, como Vossa Excelência já colocou, sugerir, né, para que a gente possa... Aqui a gente não executa, a gente sugere. Sugere. Nós não temos caneta para executar, mas a gente tem um microfone para falar. Essa é a nossa... o nosso método aqui no parlamento, né, presidente? Vamos assim trabalhar. Muito obrigado, senador. Eu sempre, quando me pergunto qual a função do Senado em relação ao Executivo, do qual eu já fiz parte como governador, eu tenho dito sempre o seguinte: olha,
O governo é a corrente que puxa, né? Ele faz a tração e puxa todo mundo, né? Enquanto o senador ou no Senado, nós somos apenas um elo da corrente. A gente vai juntando uma na outra, mas não consegue sozinho fazer alguma coisa andar aqui, né? Não tem rotor para mudar. Então, você tem que fazer parte do sistema, trabalhar, sugerir, reclamar, né? Trazer sugestões para que a gente possa fazer as mudanças e fazer as obras acontecerem.